Muy buenos días, amados Bom dia, hermanos y amigos presentes amados amigos e irmãos aqui presentes, en diferentes aos que naciones. estão nas diferentes Un saludo nações, muy especial uma saudação muito especial al misionero Miguel ao Bermúdez missionário Miguel Bermudes y a Marim toda la iglesia e a allá toda a igreja en Valencia, lá em Venezuela, Valência, Venezuela, y también en el como lugar também no lugar onde ele él se encontre se encuentra en esta ocasión. nesta ocasião. Y un saludo muy especial. E uma saudação muito especial para Que Jariane. Dios te bendiga, Que Deus te abençoe, te guarde y te guarde recuperes prontamente. e te recupere prontamente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, en Isaías capítulo 65, leiamos em Isaías, no capítulo 65, 17 al 25, nos versículos 17 ao 25. porque aquí yo crearé Porque eis que eu los crio cielos novos céus e nova terra, y de lo primero no habrá e não haverá mais ni lembrança más vendrá das al coisas pensamiento. passadas, nem mais se Mas os recordarão. gozaréis y os alegraréis para siempre. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarán casas, E edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos. Não trabalharão mais debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O tema para esta ocasião é o tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Que Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos. Queiram assentar se tenham a bondade. Esta passagem bíblica que temos lido é uma passagem messiânica que nos fala do reino do Messias que há de ser estabelecido na terra
do qual os discípulos de Jesus Cristo, no dia em que subiria ao céu e, já ressuscitado, lhe perguntaram: tu restaurarás o reino a Israel neste tempo? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Livro dos Atos, capítulo 1. A única esperança que há para Israel e para a humanidade é a restauração do reino do Messias, do reino de Davi. Então, a única esperança é o estabelecimento do reino do Messias na terra. Não há outra esperança para a família humana. Não há outra esperança para Israel. A única esperança em que está a promessa da paz para ser cumprida a Israel e para toda a humanidade é no reino do Messias, descendente do rei Davi. Ou seja, o estabelecimento do reino de Deus na terra pelo filho de Davi. É um Davi, um membro da família de Davi. Portanto, esta é a única esperança que há para o povo de Deus. A dinastia de Davi será restaurada. E isso trará o reino de Deus à terra. E isto trará novamente o reino de Deus à terra. Quando Davi recebeu o reino da parte de Deus, ele estava recebendo o reino terreno de Deus, onde Deus estaria governando por meio de Davi. O reino de Deus no céu, allá está Deus em seu trono. No reino de Deus no céu, Deus está lá no seu trono. O Senhor Jesus Cristo está lá à direita de Deus, o qual diz que se assentaria à direita de Deus. Isso não quer dizer do outro lado, porém, no mesmo trono. E Deus dentro dele, governando e reinando sobre toda a criação. Por isso foi que Jesus, quando já estava ressuscitado, em São Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20, disse: todo poder me é dado no céu e na terra. É porque quem está sentado à direita é quem recebe o poder, recebe a posição de rei e, consequentemente, Deus administra todo o seu reino universal através desse rei. Toda a criação está sendo administrada por Deus através de Cristo, o qual está sentado no trono de Deus. E Deus tem um trono terreno, o qual é chamado trono de Davi. E tem um reino terreno, o qual é chamado reino de Deus na terra, ou reino de Davi, do qual nos falou
em sua palavra. Quando Salomão se sentou no trono de Davi, vejamos o que foi dito em seguida. É importante conhecermos o que é o trono celestial de Deus e o que é o trono terreno de Deus. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, do versículo 22 em adiante, quando Salomão se sentou no trono de Davi, nos diz da seguinte maneira. Capítulo 29 de 1 de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 22 em diante. E diz: E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei, no lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Em que trono se sentou? Diz: e Salomão se sentou por rei no trono do Senhor, em lugar de Davi seu pai. É porque o trono terreno de Deus é o trono de Davi, e o reino terreno de Deus é o reino de Davi. Por isso é que tanto o reino de Deus na terra, como toda a sua administração, correspondem a Israel. E, consequentemente, corresponde ao reino de Davi e ao seu trono governar o mundo, e todas as nações se unirão a esse reino. E de Jerusalém a paz sairá como um rio,
para todo Israel e para todas as nações. Esse será o reino do Messias prometido, para vir e ser estabelecido na terra e trazer a paz à família humana. Não há outra promessa de uma paz permanente fora do reino do Messias príncipe, que está prometido para ser estabelecido no último dia, que é o 7º milênio, desde Adão até hoje. Este 7º milênio já começou e, consequentemente, de um momento a outro, o reino de Deus, que trará paz e felicidade para a família humana, será estabelecido na terra. Esse reino é o que corresponde à festa das cabanas ou dos tabernáculos, no capítulo 23 de Levítico. É o reino que virá depois da festa da expiação e após a festa das trombetas. Portanto, as trombetas vão preparar ao povo para a festa da expiação. E logo depois, a festa da expiação preparará o povo hebreu para a entrada à festa das cabanas, dos tabernáculos, que será o reino do Messias príncipe a ser estabelecido na terra, com a sua capital em Jerusalém. E o Distrito Federal será todo Israel, ao qual muitas nações se unirão e, consequentemente, será um reino mundial. Essa é a única esperança para a família humana. É a única esperança de paz permanente, de justiça e de felicidade. Não há outra esperança para a família humana. E o tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra é o 7º milênio, desde Adão até aqui. E a dispensação correspondente é a dispensação do reino, a 7ª dispensação, desde Adão até hoje. Portanto, já transcorreram 6 dispensações. Estamos vivendo no final da 6ª dispensação, a dispensação da graça. A dispensação que cobre a época ou a etapa do Evangelho, do cristianismo. E a dispensação do reino já está se entrelaçando com a dispensação da graça. Portanto, de um momento a outro, a porta da dispensação da graça se fechará. E os crentes que morreram em Cristo, pertencentes à dispensação da graça, e, consequentemente, pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados em corpos glorificados, corpos eternos. E todos os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, em corpos jovens, aparentando dos 18 aos 21 anos de idade, com corpos glorificados, iguais ao corpo glorificado que Jesus Cristo,
o nosso Salvador tem corpos imortais e jovens para toda a eternidade. Essas são as coisinhas que faltam para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Cada crente em Cristo, nascido de novo, que morreu, terá de ser ressuscitado. E os que estiverem vivos terão de ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, está restando pouco tempo para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para se preparar para a transformação e para receber aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos glorificados. É um tempo de preparação. É um tempo de nos aproximarmos mais de Deus a cada dia, para estarmos preparados para a nossa transformação. E é um tempo de preparação também para os judeus, para a vinda do reino de Deus à terra, para receberem a Elias e Moisés, as duas oliveiras, e logo depois ao Messias judeu. Porque haverá um profeta, Elias e Moisés, fazendo o trabalho de introdução, ou seja, precursando a vinda do reino e ao seu rei para o povo hebreu. Assim, Deus lhes abrirá os olhos neste tempo final. Eles despertarão espiritualmente. Terão uma ressurreição espiritual, um despertamento espiritual. E, consequentemente, oramos por Israel, para que brevemente Deus a desperte a realidade de que nós estamos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. É um tempo muito importante, onde Israel está esperando a vinda do Messias, do filho de Davi. E é o tempo apropriado para o cumprimento desta promessa para Israel. Não estarão esperando a uma criança, terão de estar esperando a uma pessoa adulta. Assim, já podemos ver que está começando um despertamento espiritual, tanto no judaísmo como no cristianismo, por causa de nós estarmos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Portanto, de um momento a outro, a porta da misericórdia se fechará. E, consequentemente, toda pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador pode fazer isto nesses momentos para que Cristo a receba no seu reino. Porque depois que seja fechada a porta da misericórdia, já não haverá oportunidade de salvação. A parábola diz que depois as virgens insensatas vieram batendo na porta. São Mateus capítulo 25. Porém, a porta já estava fechada e elas foram lançadas nas trevas exteriores, que é a grande tribulação.
E ninguém quer ir para a grande tribulação, que serão 3 anos e meio de juízos divinos que estarão caindo sobre a terra. Portanto, se você ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, ou se o tinha recebido e se apartou do Senhor, poderá recebê-lo nestes momentos. E estaremos orando por você. Vocês que estão presentes aqui, vocês que estão em outras nações também, podem recebê-lo como Salvador se ainda não o receberam, para o qual podem passar até aqui na frente, aí onde se encontram, e estaremos orando por você dentro de alguns minutos. Podem passar aqui na frente para receber Cristo como Salvador. E até mesmo as crianças de 10 anos em diante também podem passar até aqui na frente para receberem Cristo como único e suficiente Salvador. Temos de assegurar o futuro eterno, e como unicamente o asseguramos é recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque Ele é a vida eterna. Ele é quem tem o poder para nos dar a vida eterna e assim termos assegurado o nosso futuro eterno no reino de Cristo. Não há outra esperança para o futuro, senão a vida eterna com Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, olhe para essas pessoas que vieram aos teus pés para receber Cristo como Salvador. E eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu em meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda e creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu, em que podemos ser salvos. Senhor, eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Recebo-te como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que somente o teu sangue me limpa de todo pecado. Reconheço que no teu nome é que há salvação. Rogo-te que me perdoes, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo logo depois que eu seja batizado na água no teu nome e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo, quero nascer no teu reino. Senhor, salve-me, faças uma realidade a tua promessa de produzir um novo nascimento em mim. Nas tuas mãos eu me encomendo. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E te rogo todas essas coisas no teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, os que receberam Cristo como Salvador nestes momentos,
perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Crê e é salvo, crê, é batizado e é salvo, ou não crê e é condenado. Somente duas coisas, e a pessoa escolhe uma delas. Se escolher ser condenada, não viverá eternamente. E se escolher ser salvo através de Cristo, viverá eternamente em seu reino. Portanto, todos vocês podem receber Cristo e também serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo nesses momentos. Para o qual agora eu deixarei a cada ministro em cada país e deixarei aqui ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar, para explicar como fazer e quando realizar o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Podem ser batizados hoje mesmo. Sempre perguntaram: quando podem me batizar? Porque isso é o mais importante. E é a decisão mais importante que o homem ou a mulher fazem em sua vida. Porque isso tem a ver com a vida eterna no reino de Deus. Não há outra decisão tão importante na vida como receber Cristo como Salvador para obter a vida eterna. Portanto, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus, o nosso Salvador. E nos veremos pelos próximos dias novamente, como na próxima sexta-feira, dia 17, e no próximo domingo, dia 19. Deixo com vocês ao ministro em cada país, em cada congregação, e deixo aqui ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar, para que indiquem em cada país como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos faziam em seu tempo, há aproximadamente 2000 anos atrás, que logo depois que criam, batizavam a essas pessoas que criam. Assim se faz. Assim está escrito. E biblicamente, assim é correto fazer. Bom, que Deus os abençoe e até na próxima sexta-feira e no domingo, se Deus quiser, quando estarei novamente com vocês.